Pilastra da Verdade. Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio. E o vídeo de hoje eu vou refutar o refutado por Antônio Miranda. Ou seja, Antônio Miranda refutou esse cabra aqui, que é Guilherme Freire, refutando com a própria Bíblia. E eu vou refutar, concordando e apoiando o refutamento ou a refutação de Antônio Miranda. E por isso nós vamos ouvir o besterol Guilherme Freire e a refutação do Antônio Miranda a ele e o que eu vou acrescentar. Fica aí. Eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal Pilastra da Verdade e também ao canal Portão de Saída, que já está em atividade. São dois canais com o mesmo tema, porém conteúdos diferentes e o mesmo nicho, porque um é um calço do outro, um é filial do outro, porque a gente tem que passar para frente a racionalidade que o Brasil está precisando. Então vamos ouvir aqui, vamos começar por aqui. O vídeo não vai ser muito longo, mas eu vou pegar uns pontos principais aqui. O Antônio Miranda refutando Guilherme Freire. Fica aí que você vai gostar desse vídeo e você vai ver que eu vou refutar esse tal de Guilherme Freire. Vamos lá. Falados no Flow pelo Guilherme Freire, galera. Escuta com atenção as coisas que ele vai falar e eu vou desmentir usando a Bíblia, usando a própria religião dele. Vamos dar play aqui e conferir comigo? O maior ensinamento tá até no fato histórico, só que você tem que saber como vai ler aquilo. Quando Saul tá lá fazendo umas loucuras, aquilo não tá sendo colocado para você copiar aquilo. É um exemplo muito forte, Abraão, Deus fala, mata seu próprio filho. Você fala, porra, cara, agora Deus é louco, entendeu? Chega, não dá pra acreditar num maluco falar isso. Mas vamos entender. As religiões pagãs... Ele quer entender, né? Ele quer tentar justificar como que um Deus que manda um pai matar o próprio filho é algo bom e benéfico, tá? É o que ele tá tentando justificar. É um Deus, um ser que manda um pai matar o próprio filho. Imagine para um pai que ama o seu filho, que nem eu sou pai, né? Se alguém mandasse eu matar meu próprio filho, eu já ficaria eu já daria pane mental, né? Eu já não conseguiria fazer nada, eu me mataria. Exatamente, presta atenção. Ó, ele reforça a tese lá no Flu de que Deus estava autorizando Abraão a matar o próprio filho. Tá. Antônio Miranda, ele está aqui refutando isso, que isso não faz o menor sentido e não faz o menor sentido para um Deus. Na verdade, isso prova que o que está escrito, que criaram um Deus segundo as limitações humanas, segundo as leis humanas da época da escrita do livro, segundo as normas humanas, segundo o que eles achavam que era certo. Por conta disso, vamos ter um Deus que apoia tudo isso. Olha, presta atenção. É muito bom esta refutação que o Antônio Miranda está fazendo a este cara aqui, ao Guilherme Freire, e eu refutando. Meu filho. Imagina o filho vendo que o pai ia matar ele, né? E é isso que alguns crentes tentam justificar para passar pano para a religião, né? Mas vamos continuar aqui. Várias delas, eu diria que até hoje, 2023, uma das bases, 2024, né? Já tô até na 2024. Uma das maiores coisas que acontecem nelas é sacrifício infantil, sacrifício humano. Elas são baseadas nisso. Então vocês repararam que ele falou aí novamente contra o sacrifício de pessoas, de criança, né? Eu concordo com você, tá, Guilherme Freire? Até aqui eu estou concordando com você nesse ponto, tá? Vamos continuar. Essa discussão, mas, cara, olha, é uma cidade que tem aborto, tem uma série de coisas que a vida dentro do ventre, eu não tô entrando nessa discussão, mas ela não necessariamente é valorizada. Obviamente que... Aqui ele já fala de aborto, né?
Ele fala como se a sociedade moderna estivesse fazendo sacrifícios de criança porque existem mulheres que fazem aborto. E o aborto, Guilherme Freire, eu não sei se você sabe, depende da situação. Se for um feto que ele não tem cérebro, né, se ele já está morto, se foi a menina vítima de um abuso de um padre, de um pastor religioso, por exemplo, né? Então tem situações em que o aborto ele é legal, tá? E não é comparado com sacrifício para um Deus. Então já está pegando coisa diferente aí. Aqui eu já começo a minha divergência. E aí eu quero apresentar um texto bíblico de Oséias, no capítulo 13, para você dizer para mim se você é contra ou a favor a isso aqui. Vamos lá. No versículo 16 de Oséias vai dizer o seguinte, ó. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Eu queria saber do Guilherme Freire, dos católicos, né, dos evangélicos, dos cristãos em geral, se Deus mandando matar os filhos e fender mulheres grávidas ao meio, se isso é errado também. Com certeza, o que o Antônio Miranda está abordando aqui é totalmente, realmente, o que está escrito é desumano. E também é injusto. E dentro de um consenso de justiça, do que é justo, não pode existir esse tipo de coisa. E na Bíblia tem isso. Crianças sendo mortas, mulheres grávidas partidas ao meio, ou seja, quando faz isso, o que está escrito no texto está matando duas vidas. Uma mulher e ainda grávida de mais outra vida. Então, esse texto que o Antônio Miranda mostrou aí é um texto absurdo. Que eles, os crentes, os cristãos, tentam justificar como se é Deus. Deus pode tudo, porque Deus é Deus. Deus é o dono da vida, Deus é o dono da morte. Ah, Deus é o dono da vida, Deus é o dono da morte. Tá, mas que prazer teria um Deus, presta atenção, de saber que aquela vida vai morrer antes de nascer. Ou seja, uma mulher grávida que foi partida ao meio, segundo a história, foi não, que está escrito no texto de Oséias, que o Antônio Miranda leu, filhos despedaçados e mulher grávida partida ao meio. Como é que um Deus, ele permitiria uma criança ser gerada no ventre e ele mandaria partir a mulher, matando a mulher e a criança que nem nasceu? Não faz sentido. Mas o crente justifica como se fosse uma coisa normal para Deus, né? Mas é para Deus. Porque quando você vai conversar com um crente desse sobre a questão de um Deus da Bíblia mandar matar a criança, eles vão dizer, mas Deus pode porque Deus ele vê o futuro, ele vê isso, aí começa um monte de malabarismo. Ah, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, Deus é o dono da vida. Espera aí, gente. Uma coisa é você ser dono de uma coisa. Outra coisa é você deixar aquela coisa acontecer para depois você destruir. Eu, por exemplo, sou estofador, pensando no meu pensamento. Digamos que eu faço um sofá para colocar fogo logo em seguida, queimar, quebrar. Tem sentido isso? Aí eu vou fazer um sofá bem feito, bonito, só para ter o prazer de ver ele feito, pronto, e depois, logo em seguida, por conta de outras pessoas ou de alguém, eu vou colocar fogo no sofá e vou cortar o sofá e quebrar o sofá. Aí eles falam que Deus ele pode tirar a vida até antes de nascer, por conta de vingança, por conta disso e por conta daquilo. Como é que Deus permitiria uma vida nascer para ser morta depois, logo em seguida? Então tira um Deus desse cenário. Então o que o Antônio Miranda está mostrando aqui é uma coisa absurda, uma pergunta que ele não responderia. E se ele viesse a responder, ia fazer malabarismo. É isso aí. Então Deus ele está errado? Eu acho que está errado. E aí? E agora? Fala que está errado agora. Vai continuar servindo um Deus que manda fender uma mulher grávida ao meio? Vocês estão entendendo? Então aqui, o Antônio Miranda está mostrando que tem textos na Bíblia que são inaceitáveis para uma sociedade
que tem humanidade e que tem justiça. Não tem cabimento isso. Mas o que está escrito na Bíblia no Conto do Vigário, o que está escrito no Conto do Vigário é o seguinte, que era ódio realmente de nações com nações. O que está acontecendo agora, Hamas, Israel, era justamente isso. Era justamente isso. E aí eles colocam na conta de um Deus. Aí eu sempre pensei numa coisa muito interessante, que eu sei que Deus, divindade, espírito, essas coisas aí foram criadas pela própria mente humana, segundo as limitações humanas e segundo a vontade deles de realmente ter este suposto criador. Mas se caso existisse um Deus de verdade, um criador de galáxias, de planetas, de vidas, ou um autor de alguma coisa, ele seria o maior blasfemado, é isso mesmo, neste livro chamado Bíblia, no livro chamado de O Conto do Vigário. Por quê? Porque o que tem de coisa horrenda, de coisa sanguinária, terrorista, infanticídio, feminicídio, tudo tem neste livro, estupro, tudo tem neste livro, genocídio, sacrifício de animais e de ser humano, e depois colocam tudo na conta de um Deus. Aí eu te pergunto, se de fato esse Deus existisse em alguma dimensão, será que ele estaria sendo blasfemado pelos ateus? Ou pelos próprios religiosos que acreditam nisso? Porque os ateus não criticam um Deus porque sabe que não está em lugar nenhum. Critica quem inventou esses terrestres aqui, esses que têm limitações humanas. E eu falei em um vídeo e vou continuar falando. Um Deus justiceiro não faz sentido. Um Deus irado que se ira não faz sentido. Um Deus vingativo também não faz sentido. E um Deus que se arrepende também não faz sentido. Como é que faz sentido um Deus tendo essas características? Só se ele fosse de fato um Deus com limitações humanas. Então, essas coisas absurdas que tem no texto bíblico, essas coisas são inquestionáveis. Essas coisas aí estão no livro, talvez as pessoas poderiam deixar apenas por uma história de uma época, de uma lei severa na época, mas não colocar na conta de um Deus e tentar justificar que Deus pode fazer tudo isso. Não tem sentido, não faz sentido. Seria um Deus, aqui para nós, um Deus burro. Não faz sentido. Matando tanta mulher quanto feto? Aí é complicado, né, meu corego? Porque agora aí, né? Agora a moral vai ficar relativa, né? Agora, vamos ver aqui. Ou então vai falar que Deus pode, né? Ou seja, Deus vai conduzir outras pessoas a fenderem as mulheres grávidas ao meio. Aí agora Deus pode porque ele é dono da vida, né? A moral do crente é essa. A moral do crente é essa. Tem diferença, eu não tô aqui para vocês entenderem o ponto que eu tô falando. Não necessariamente a sociedade cultua a vida. Olha, agora nós vimos em acontecimentos históricos sem sacrifício infantil literalmente na cultura atual. Então você vai vendo ao longo da história esse ciclo meio insano, meio diabólico de sacrifício infantil. Que eu vejo. Então ele tá falando que sacrifício infantil, né, matar crianças é algo diabólico, né? É algo diabólico. Segura aí que eu vou mostrar na Bíblia, hein? Segura aí. Eu sei que você já sabe que eu vou mostrar, né? Mas calma. Vamos deixar ele falar mais um pouco. Olha só, o que o Antônio Miranda está falando aqui é que esse rapaz, Guilherme Freire, ele está parecendo discordar, né? Discordar totalmente em questão de sacrifício a crianças, colocar como coisa diabólica, tendo total razão de não aceitar isso como coisa boa. Mas só que distorce a própria Bíblia que ele acredita e o próprio Deus que ele acredita, porque o próprio Deus da Bíblia que mandava matar criança, seja esse o texto e outros que tem na Bíblia que o Antônio Miranda vai mostrar, um dos textos é, com certeza, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, que é um prato cheio para nós que somos céticos, passarem na cara
em forma figurada, desses crentes, que é um Deus mandando destruir vidas de crianças e principalmente crianças que estavam no peito da mãe, a mãe dando o amamentar. E aí? Vai Saul, vai lá, mata tudo, inclusive crianças de peito. Por conta de quê? Por conta de uma vingança de uma dívida que já tinha sido paga. Porque se você ler na história, eu já falei aqui, se você ler na história, que não faz sentido nenhum isso ali mostra que se isso aconteceu um dia foi ódio da nação de Israel contra a nação dos amalequitas. Se isso aconteceu, que eu tenho isso aí como uma lenda, mas se isso aconteceu, essa vingança desse suposto Deus criado pelos judeus, que era uma coisa mental, era uma vingança de 500 anos antes dele autorizar Saul de ir lá e destruir, que era o primeiro rei de Israel, segundo a história, o primeiro rei de Israel, matar os amalequitas, que o rei era Agag, porque no tempo que o povo levantou-se contra o povo dos amalequitas, levantou-se contra o povo de Israel saindo do Egito, o rei era Amaleque. E aí tem 500 anos para trás do dia do que Deus, usando o profeta Samuel, segundo a história, autoriza Saul. E depois Saul, segundo a história, vai e mata tudo, mata as crianças, todas as crianças foram mortas, segundo a história. Segundo a história. Despedaçando criança, tirando do braço das mães, fazendo a maior tragédia, matando animais, e Saul apenas poupou o rei Agag e alguns gados, né? E aí, por conta disso, de ter poupado o rei Agag, segundo a história, e trazido para o palácio em Israel, aí diz o texto ali, a história, a passagem dali para frente, que Deus rejeitou Saul como rei, para trazer o outro sanguinário Davi. O outro sanguinário Davi, que também destruiu muitas crianças. Se você não sabe, se ele era guerreiro e ele chegava e matava todo mundo na guerra, com a ajuda de Deus, ele não ia deixar as crianças vivas. Isso na história. Aí ele rejeita Saul. Aí o próprio sumo sacerdote Samuel, não se agradando do que Saul fez, ele invade o palácio e ele mata o rei Agag e corta em pedaços. Lê o texto ali, 1 Samuel 15:3, dali para frente, que vocês vão chegar em um versículo que o profeta Samuel destrói a vida do rei Agag cortando em pedaços. Imagine isso, uma cena dessa. Aí eu vou te dizer que foi um Deus que mandou fazer isso. Aí eu vou acreditar que foi um Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra. Primeiro, esse Deus não está em lugar nenhum. É a criação dos judeus. Segundo, se ele existisse, ele estava sendo blasfemado por isso, porque jamais ele faria uma coisa dessa, deixar a criança nascer para morrer em seguida, apenas para alimentar uma vingança de uma dívida paga. Por que uma dívida paga? Porque o povo dos amalequitas, que se levantou contra Israel vindo do Egito, na guerra lá, Israel ganhou a guerra. Josué, que estava na frente da batalha, ganhou a guerra. Os amalequitas foram dizimados lá, segundo a história. A dívida foi paga porque eles perderam a guerra. Agora Deus, mesmo assim, Deus vai se vingar de quê? 500 anos depois. E mandar matar um povo que é totalmente diferente. Somente fazia parte da mesma nação, mas era um povo diferente. 500 anos depois. É a mesma coisa de... O Brasil tem 500 anos de descoberto, né? 500 anos de descoberto. Aí digamos que lá, quando Cabral invadiu o Brasil, digamos que o Cabral tivesse matado vários índios, ou exterminado com os índios que adoravam Tupã. Aí, agora, 500 anos depois, aí o deus Tupã, digamos que existisse, aí agora viesse a mandar o presidente da República do Brasil invadir e matar todos os portugueses. Invadir Portugal e matar todos os portugueses. Por quê?
porque um dia um português matou os índios aqui do Brasil. Isso tem sentido? Não! Não! Então, é a história de carochinha. E aí o Antônio Miranda, já estou encerrando o vídeo aqui, porque o vídeo é grande, mas eu estou pegando só essa parte e refutando esse rapaz também. Que ele está tentando justificar uma coisa que o próprio livro que ele acredita é totalmente o contrário do que ele está tentando justificar. Um pouquinho. Substancialmente maligno. Olha agora a lição de Deus para Viu, Aí, né? aí vai Que é falar algo substancialmente maligno. Matar crianças é substancialmente maligno. Será que isso vai se aplicar ao Deus dele? Aí agora ele vai falar de Abraão. Vamos ver aqui. Abraão. Deus chega e fala: sacrifique seu próprio filho. Abraão tá primeiro aquela, cara, que diabo é isso? Que diabos é isso? E aí ele sobe. Não, Abraão não falou que diabo é isso. Ele foi na mesma hora, pegou o filho e subiu. E outra coisa, você vê que ele está tentando criar uma história em cima da história do texto. É uma contradição em cima de outra. Abraão, segundo a história, que é chamado de o pai da fé, é o que Antônio Miranda está tentando dizer aqui também. Abraão, ele seguia as ordens desse Deus. O que Deus mandasse fazer, ele fazia para testar a fé. Só que, olha, tem tanta contradição nessa história de Abraão, se eu for falar aqui, a contradição. Até quando o próprio Abraão mentiu para Faraó dizendo que Sara era irmã dele, para que a vida dele fosse poupada. Tudo é uma história. E cadê a fé de Abraão nesta hora? Ele teve que mentir. Ah, mas depois ele disse que Sara era irmã dele por parte de pai. Mas quando você vai ler sobre a genealogia de Abraão, você não vai encontrar na genealogia de Abraão Sara como irmã. Então, e agora? Ah, só que para provar a fé, ele vai para matar o filho. Ele não fala isso que esse rapaz está falando, não. Ele vai com tudo para matar o filho. Aí, segundo a história, na hora que ele ia matar o filho, Deus disse: não, Abraão, não faça isso, porque eu já sei que você tem realmente fé. Eu sei que a sua fé realmente é verdadeira. Cara, ele tinha precisão disso. Se Deus já sabia que a fé de Abraão não ia abalar, para que ele fazer Abraão passar por este momento ridículo? Para que isso? Se o cara já sabe tudo lá na frente. É como eu digo sempre, uma pessoa que vai para uma igreja fazer oração e petição a um Deus, não para entender que ele vai orar, vai pedir uma coisa que o Deus dele já sabe o que ele vai pedir antes dele pedir, para que ele ir. Então, é só dizer: Deus, eu estaria me preparando para orar, para pedir ao Senhor isso e isso, mas como eu sei que o Senhor já sabe o que eu vou pedir, então não preciso orar, não vou perder este tempo, e o Senhor agora age, porque a minha vontade é orar. Pronto, é só vontade de orar. A vontade do crente orar, essa vontade já fazia Deus abençoar ele, porque essa vontade Deus já sabia o que ele ia pedir. Não, mas o crente faz questão de ir para a igreja, fazer sacrifício, fazer jejum e orar, para depois da oração Deus agir. Não tem sentido. Então, esse vídeo, na verdade, é um vídeo que eu estou refutando o refutado. E o Antônio Miranda está falando umas coisas aqui muito interessantes. Ele aqui fala umas coisas até interessantes também, mas quando puxa para a Bíblia, aí tem um malabarismo do crente. Mas se você observar, o livro chamado Bíblia é um dos piores livros da Terra em questão de sangue derramado de inocente. E tudo isso por conta do suposto pecado, né? Que eu falei desde o início, já falei aqui em vídeos, que o pecado, infelizmente, é bem mais forte do que esse Deus dos crentes. O pecado parece ser bem mais forte, porque ele fez bagunça no céu, fez bagunça na terra, vai fazer bagunça no inferno, né? Que o povo que vai para o inferno eternamente, o pecado, ele vai existir eternamente, sabia disso? Porque ele vai fazer bagunça no povo do inferno, por conta do pecado, o povo vai ficar eternamente no inferno. Então o pecado vai sempre estar ali no inferno, junto com as pessoas no inferno. E quem é que pode garantir que esse pecado não vai invadir o céu de novo e fazer uma bagunça de novo, se ele já fez lá no início? Então esses crentes têm que entender que eles estão totalmente equivocados com essa fé que não funciona e acreditar num Deus que nunca existiu, que é apenas um Deus mental de um povo chamado judeu, e que depois vem uma carona, deixando claro desse Deus judeu para ser inventado o Deus romano, que é esse Jesus que o povo acredita aqui no Brasil e está esperando há 2000 anos
e ele vai voltar no dia 30 de fevereiro de qualquer ano, não vou nem dizer o ano, já que ele não sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar, um Jesus que é o mesmo Deus e não sabe o dia que ele vai vir, não sabe a hora que ele vai vir, e ele conhece o futuro, ele sabe de tudo. Olha que contradição. Dia 30 de fevereiro ou 31 de fevereiro de qualquer ano, aí esse Jesus desce sobre as nuvens para buscar a igreja, deixando aqui para trás Antônio Galvão, Antônio Miranda, Jason Ferrer, deixando os ateus e as pessoas de outras religiões contra o suposto cristianismo. Essas pessoas vão ficar na terra porque somente os cristãos que são realmente libertos que vão subir com esse Jesus dia 30 ou 31 de fevereiro. Primeiro tem que existir esse dia para depois esse Jesus voltar. É bom que você se cuide, viu? Não vou mais adiantar. Esse vídeo está lá no canal do Antônio Miranda. Eu peguei apenas algumas partes aqui apenas para fazer o meu vídeo, a minha indagação. E eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Mando um abraço especial ao Antônio Miranda, e que chegou também a 100 mil inscritos. Já já estará com sua placa. Merece sim, que é um cara batalhador desde o início e é um cara que respeita, independente de qualquer coisa, ele respeita sim pessoas de religiões. Inclusive, tem um vídeo, para encerrar aqui, tem um vídeo que vai chegar em um dos dois canais, ou aqui ou no canal Portão de Saída, que mostra uma mulher, uma pastora, quebrando a imagem de Aparecida do Norte, usando de intolerância contra a Igreja Católica. E esse vídeo vai chegar no canal Portão de Saída ou aqui. E eu sou contra a intolerância. Aqui eu bato na ideia, eu bato no comportamento religioso, mas eu jamais aceito esse tipo de coisa, porque aqui eu não faço isso, eu não rasgo Bíblia, eu não quebro estátua. Não precisa disso. Pra que isso? E sou contra qualquer invasão de pessoas em religiões para tentar destruir e fazer vandalismo. Sou contra, porque sou contra a intolerância, mas eu critico ideia religiosa. Eu sou contra ideia que não faz sentido. Fui, mas volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.